Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Maria Cristina César Oliveira, mestre e doutora em Direito, consultora jurídica do Estado do Pará, consultora-geral do TCE Pará e diretora acadêmica do IDEPAR. A doutora Cristina foi professora da Universidade Federal do Pará durante muito tempo e é uma pessoa que tem um imenso currículo e um grande conhecimento na área do direito administrativo. E o artigo, a parte do livro do IDAPAR, Sustentabilidade no Direito Administrativo, esse tema é o título do artigo dela. Doutora Cristina, tudo bem com a senhora? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. É um prazer tê-la aqui para a gente conversar sobre um assunto tão interessante, né? Que é a sustentabilidade no direito administrativo. E eu espero que a senhora nos dê a honra da sua presença em outras ocasiões. Muito obrigada. Doutora Cristina, esse livro é um livro muito interessante, que traz muita coisa sobre direito administrativo. Eu tive o prazer de não ler ainda, porque recebi a semana passada, mas verifiquei os autores, alguns artigos, e são pessoas realmente de grande expressão no mundo do direito, especialmente aqui no estado do Pará. E nós temos um tema muito interessante, que é a sustentabilidade no direito administrativo. Então, eu lhe diria, qual a relação entre sociedade do conhecimento e do risco e sustentabilidade? Bom, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, é uma honra, tá certo? Eu que agradeço. E sustentabilidade, ele é um conceito agora muito em voga, né? Sim. Mas ele tem uma origem que vai lá para 72, e antes de 72 já havia alguns eventos internacionais tratando do assunto. Bem, o que se nota é que a sociedade da modernidade ou da pós-modernidade, como querem alguns, ela trouxe um avanço imenso na área da ciência, da tecnologia, das comunicações. A gente hoje vê em tempo real o que está acontecendo no Oriente Médio, por exemplo. Sim. Certo? Então, tudo isso... Aliás, uma tragédia muito grande, muito grande para todos nós. E para todas as partes envolvidas, né? Ninguém quer guerra. Claro. Então, veja só, todo esse desenvolvimento, todo esse conhecimento, ele, de um lado, gerou grandes benefícios. Você vê, por exemplo, na medicina. Sim. Né? As cirurgias, hoje em dia, não invasivas, os procedimentos não invasivos, são muito grandes, o que evita, por exemplo, uma cirurgia cardíaca de peito aberto, né? Nos medicamentos. Isso. Mas, por outro lado, gerou grandes riscos. Veja só, a energia atômica, que nós estamos agora preocupados com isso, não é isso? Então, veja só, essa sociedade do conhecimento, ao mesmo tempo, é uma sociedade de risco. E a novidade desse risco, porque perigo, risco sempre existiu, mas a novidade desse perigo, desse risco, é que ele pode ser imperceptível. E mais, ele não respeita fronteiras, ele não respeita tempo nem espaço. A gente pode olhar, por exemplo, aqui pertinho, a contaminação de mercúrio que houve no Rio Tapajós. Sim. Quantas gerações isso vai contaminar? Hiroshima e Nagasaki, quantas gerações? Já contaminou, né? E já, mercúrio aqui. Claro. Então, veja, são riscos de tempo que não se mede e de espaço que não se circunscreve, tá certo? Então, esses riscos levaram a que o mundo inteiro começasse a pensar que algo diferente estava acontecendo. E aí veio a ideia de que algo tinha que ser feito. E aí você tem uma relação direta, tá certo? Entre o risco e como é que pode ser sustentável essa sociedade. Como que se pode fazer frente a essa questão? Então, a relação é muito direta entre conhecimento, risco e a sociedade moderna ou pós-moderna, como querem alguns, tá certo?
Então, o conceito de sustentabilidade veio nessa vibe de risco, fazer alguma coisa. E a sociedade internacional, então, começou a se preocupar com isso. Vamos dizer assim, de uma forma bem simples, né? Tudo tem seu preço. Sim, claro. Até mesmo quando você... o conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias traz muitas coisas boas, mas Sim. também tem a contrapartida. Claro. Né? Tudo é só coisa boa, né? A sustentabilidade, então, é uma noção voltada à questão ambiental? Olha, a gente pode dizer o seguinte, que na origem, sim. Tá certo? A gente vê um marco, porque antes já existiram alguns eventos, o marco inicial nós podemos ver em 72, na Conferência de Estocolmo. Tá? Os países se reuniram diante dessa crise, e aí, mais ou menos 114 países, e nessa Conferência de Estocolmo ficou muito claro a existência de duas poluições diferentes, a poluição da pobreza e a poluição da riqueza. No hemisfério norte, nós vamos encontrar a poluição da riqueza, certo? A chuva ácida, por exemplo, das indústrias. Sim. E no hemisfério sul, nós temos a poluição da pobreza, que é a falta de saneamento, educação, saúde. Os lixões abertos. Os lixões abertos. Então, essa dicotomia ficou muito clara, tá certo? Dessa poluição em 72. Quando foi em 87... houve uma solicitação da ONU para que fosse feito um relatório chamado Nosso Futuro Comum, e aí veio o conceito de sustentabilidade pela primeira vez. Sim. Tá certo? Então, seria um processo não só de minimizar o impacto negativo do desenvolvimento, tá certo? Da ação humana, especificamente, mas também uma promessa de que a relação entre os homens e o planeta poderia ser diferente. Isso é o relatório Brundtland que trouxe pela primeira vez o conceito de sustentabilidade. Então, a união dos investimentos econômicos, da utilização dos recursos, das instituições, deveriam se congregar para que fosse observado que a sociedade presente, mas também as futuras gerações, pudessem ter uma vida sustentável, ou seja, que a vida pudesse ser com qualidade. E que talvez pudesse ser perene, se manter dentro do meio ambiente e coexistir com o meio ambiente sem causar danos irreversíveis, sem causar tragédias? Seria nesse sentido? Minimizar. É uma pergunta, minimizar. Por quê? Porque o desenvolvimento ele é um vir a ser. Sim. Né? As transformações, a capacidade humana de desenvolvimento, ela é enorme, então não se pode prever. Mas já você ter preocupação de acontecendo minimizar. Certo? Eu não tenho como abrir uma estrada num lugar onde é uma área de floresta sem causar um dano ambiental, mas eu posso minimizar esse dano. Isso. E conviver pacificamente com o meio ambiente e a estrada. Fazer com que as coisas se conjugam, com certeza. E aí foi observado o seguinte, que o desenvolvimento não pode ser pautado só na parte econômica. Certo? Crescimento econômico. Por quê? Porque há um tripé do desenvolvimento nesse momento, foi observado. Então, o desenvolvimento deveria ser economicamente responsável, ecologicamente tranquilo, bem feito, tá certo? Responsável, e principalmente socialmente justo. Então, o tripé do desenvolvimento sustentável nessa época era econômico, ambiental e social. Já foi um contraponto ao desenvolvimento só econômico até então verificado. Em 92, houve no Rio de Janeiro a Eco 92. Sim. E, só abrindo um parênteses, o professor Jorge Alex e eu estivemos lá, fizemos um trabalho e apresentamos na parte da sociedade civil, no Aterro do Flamengo, na OCA da UAB. Ele era conselheiro federal, eu do Estado,
E aí fizemos um trabalho, e isso é uma honra para nós, com certeza absoluta. Em 92, a ECO foi muito importante. Por quê? Porque ela trouxe princípios que deveriam sustentar o desenvolvimento. Certo? Sim. São os princípios do desenvolvimento sustentável. E esses princípios a gente pode destacar a necessidade da solidariedade intergeracional. Ou seja, deve haver um compromisso da sociedade presente com as futuras gerações, para que haja uma qualidade de vida com dignidade. Perfeito. Certo? Aí depois você tem a Agenda 30, eu estou citando alguns, tá certo? Sim, eu não sim. tenho uma relação aqui específica de todos. A Agenda 30, tá certo? Que trouxe aquelas máximas do desenvolvimento sustentável. E aí você já observa, nessas máximas do desenvolvimento sustentável, as ODS, que o desenvolvimento já não deve ser pautada e a sustentabilidade não deve ser observada apenas pelo esse tripé. Essa área de implementação da sustentabilidade, ela se alarga muito. E aí, ela é chamada hoje de sustentabilidade complexa, calcada no pensamento de Edgar Morin, que trouxe toda uma filosofia do pensamento complexo, ou seja, que as partes se unem, que o todo e a parte se intermeiam, que não se pode olhar só a parte ou só o todo, mas sim as relações entre elas. Então, a partir desse pensamento, a sustentabilidade é complexa. E hoje nós vamos ver o seguinte, que ela permeia todas as áreas do conhecimento, que ela permeia todas as ações do homem e do próprio Estado, tá certo? Perfeito. E que ela não é mais só no tripé, ela avança para o jurídico, para o cultural, para o econômico, para o socioambiental. Então, ela invade várias áreas da vida humana. Então, esse caminho, veja só, de uma sustentabilidade calcada na questão ambiental, você vai evoluindo e você vê que ela entra em todas as ações. Uhum. Certo? A ação humana, a ação estatal, a ação internacional tem que ser numa perspectiva de sustentabilidade. Então, veja, a sustentabilidade trouxe um novo paradigma. Tá certo? Certo. Esse paradigma de solidariedade e esse paradigma que todos nós estamos no mesmo planeta, no mesmo barco. Se afundar, afundamos todos. Exatamente. Ela não respeita tempo nem espaço. Exatamente. Entrando na questão jurídica, né? Sim. Qual é a relação entre sustentabilidade e direito? Vamos colocar aqui de forma assim, certo, prática, para que as pessoas entendam. Tá certo. Veja só, a gente já viu toda essa transformação, sim, toda essa lógica de vida, né? O direito não pode ficar fora disso. Por quê? Porque o direito, ele é um instrumento da vida. O direito não é norma que para no espaço. Não. O direito é a vida do homem. E o direito tem como finalidade última garantir a eficácia dos direitos fundamentais. Então, ele tem uma especificidade. Se você está trabalhando com uma perspectiva de sustentabilidade, visando qualidade de vida, o direito tem que se instrumentalizar para fazer frente a essa perspectiva. Exatamente. E aí, veja só, eu queria aqui só trazer um instituto do direito administrativo, o serviço público. O serviço público, que a Constituição diz que incumbe a administração pública a prestar, ele é uma garantia constitucional, porque está previsto na Constituição, de efetivação, de eficácia de direito fundamental. Por quê? Porque o serviço público é que traz para a coletividade, para a sociedade, saúde, educação, habitação, moradia, transporte. Sim. Então, veja só que o direito administrativo, o direito do modo geral e o direito administrativo, eles têm também que se ajustar às normas do direito, certo? E a própria concretização da norma tem que se ajustar a essa perspectiva. E mais, o direito administrativo, ele vem também, ele é fruto de princípios jurídicos que nós já falamos lá, que lá na questão ambiental, e que como essa questão se propagou, né,
penetrou nos escaninhos, nós vamos ter também o direito com princípios relacionados a essa questão. E agora, como é que funciona os princípios jurídicos em face do desenvolvimento sustentável? Tá. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte: para efeito jurídico, o que é um princípio? Tá certo? Sim. Ele é um ideal de valor que uma sociedade historicamente considerada, ou seja, uma sociedade localizada no tempo e no espaço, sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade russa, a sociedade palestina, tá certo? Então, aquela sociedade elege determinados valores Sim. como significativos para ela e ela quer viver aquilo. Como ela quer vivenciar, ela os torna obrigatório. Como? Inserindo na Constituição. Então, os princípios jurídicos, eles podem estar explícitos ou implícitos na Constituição Federal. Que foi Por quê? Porque é a Assembleia Constituinte, que representa o povo, certo? Que estatui esses princípios. E aí nós vamos ver que esses princípios, nós estamos falando a relação com sustentabilidade, é isso? Veja, como esses danos possíveis, não é certo? Podem ser presentes, ou podem ser futuros, ou podem ser potenciais. Você tem o princípio da prevenção e da precaução. Preveja e previna, o professor Paulo Afonso diz, porque os danos podem ser fatais. Você tem o princípio da transparência, para que a sociedade civil saiba o que está acontecendo. Exatamente. E possa se posicionar e se prevenir. E opinar. Então, a participação popular é fundamental. Sim. Por quê? Porque as decisões da administração pública, elas têm que ser calcadas nesses princípios. E esses princípios, eles são algo que leva à qualidade de vida da sociedade. Então, ela tem que opinar sobre a vida dela. Nem sempre a administração pública, por mais que tenha representatividade da população, determinados temas, determinados assuntos, pode resolver sozinha sem ouvir a população. Sim, né? Claro. Claro. Existem meios legais para isso. Existem. Você não pode, por exemplo, chamar para uma comissão de licitação um leigo. Claro. Tá certo? Para ter uma representatividade. E nem pode fazer uma determinada obra que vai mudar o meio ambiente, né? Sem consultar a população local e ver a extensão que isso vai causar naquela comunidade ou naquela parte, naquela região. Então, por isso tem que haver transparência. Transparência. E mais, essa questão que a gente está falando também vai ao princípio de que a administração também tem que ser coerente. Exatamente. Né? Ela tem que ser realista. Ela não pode ficar só na norma, na burocracia. Ela tem que vir para o real. E aí nós temos uma lei agora que saiu, muito importante, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que tem matéria do direito administrativo, que diz o seguinte, que qualquer decisão judicial, administrativa, do controle, que seja pautada em princípios, ela tem que ser motivada. Tem que ser demonstrado por quê. Então, a administração pública tem que dizer, a minha posição, eu estou fazendo isso com base no princípio fundamental que é a dignidade humana. A dignidade humana é fluida. O que é a dignidade humana? Você tem que, no caso concreto, exatamente. Certo? Você tem que determinar no caso concreto. É um conceito indeterminado, mas ele é determinável perante aquele caso concreto. E mais, você tem que ver a pauta de princípios que a Constituição estatui e verificar se aquela decisão realmente está de acordo com aquela pauta. Então, essa introdução, essa lei de introdução, ela foi muito importante nesse particular. Por quê? Porque até então os princípios jurídicos são importantíssimos, mas, e não quer dizer que o mau uso deles os contamine. Mas estava acontecendo o quê? As autoridades, muitas vezes, não todas, algumas vezes, pautavam suas decisões em princípios fluidos. Então, eu estou fazendo isso por precaução. Precaução por quê precaução? Quais são as questões de fato que levam a essa precaução? Então, tem mais uma questão que eu levanto aqui, eu não sei se a senhora concorda, mas nós vivemos num país de dimensão continental. Claro. Né?
temos uma Constituição que vale para o Brasil inteiro. Uhum. Mas a nossa realidade amazônica é uma e a realidade lá dos Pampas, do Nordeste, é outra. Certo. Então, a gente tem que pegar os princípios e adaptar à necessidade regional. Exatamente. Aquilo que serve para a Amazônia pode não servir para o Nordeste. Daí porque ou pode não servir para o Exato. Sudeste. E a recíproca é verdadeira. Claro. Então, você vem lá de São Paulo querer impor uma determinada condição aqui, uma situação. Não, isso aqui não serve para a Amazônia. Claro. Você tá trabalhando com uma realidade diferente da sua lá do Sul ou do Nordeste e a recíproca, enfim. Essas questões elas devem ser muito consideradas. Daí porque a importância desse artigo 20 da Lei de Introdução, que manda motivar. Então, você tem que motivar com a realidade, Sim, com os fatos. É isso que eu estou falando. Exatamente. Né? Então, ela vem exatamente para que as peculiaridades sejam observadas, para que não fique no mundo das normas. Sim. Tá certo? Do abstrato. E que aí você olha para aquela legislação, para aquela norma e diz assim, mas como é que eu vou aplicar isso aqui? Exato. Se a minha realidade, a realidade da minha região, da Amazônia, ou a realidade do Sul, ou do Sudeste, ou do Nordeste, do Centro-Oeste é diferente, não tem como aplicar. Então, você tem que ponderar. Isso. É o princípio exatamente. da ponderação. Você tem que mensurar custo-benefício em cada decisão. Tá certo? E são chamados, esses do Working Fala, são chamados casos difíceis. Que existem decisões, ou existem soluções, que são muito claras. Isso é sim, isso é não. Não tem como você, mais ou menos. Tem outras que entre o preto e o branco tem o cinza. E e os vários tons de cinza. E os vários tons de cinza, ainda tem mais isso. Então, nesses casos, os princípios são importantíssimos. Sim. E a motivação desses princípios ainda mais. E aí a gente tem preservada as nossas especificidades. É, verdade. Tá certo? Doutora Cristina, há convergência entre os conceitos de sustentabilidade e governança? Total. Tá certo? O que é governança? Governança é a capacidade de controlar, de administrar sistemas complexos. Então, nós já vimos que a questão da sustentabilidade ela é complexa e que ela invade os escaninhos, inclusive, do Estado. Sim. Né? Então, claro. A governança é essa capacidade. Mas o que interessa para uma administração sustentável, para uma governança sustentável, é que ela seja a boa governança. E a boa governança é aquela que se pauta nos princípios da democracia, da participação popular, da inclusão, tá certo? Perfeito. Da transparência, da coerência, do realismo, então, e da vinculação ao direito, às normas. Sim, claro, ninguém vai fugir das normas, mas essas normas não são a norma pela norma. Elas são a norma pelo princípio. Perfeito. Tá certo? Então, veja, a boa governança, o Estado que busca essa perspectiva da sustentabilidade, ele tem que ter todas essas características. Perfeito. Tá certo? Então, para você dizer que essa administração é sustentável, ela tem que ser uma boa governança. E ela, para ser uma boa governança, ela tem que se adaptar a esse novo contexto, ela tem que formar seus quadros nessa percepção, porque isso é muito importante, ela tem que equipar e trazer para o serviço público essa mentalidade. Então, veja, é uma nova perspectiva que gera uma mudança muito grande. E o mais demorado, talvez, para que se tenha essa mudança, é porque ela é ética. Ela exige, tá certo? Uma postura ética. Perfeito. Senão, o conjunto todo desaba. Perfeito. Então, uma mudança ética é a mais lenta, porque ela é de dentro para fora. E ela tem que, primeiro, vamos dizer assim, é necessário que as pessoas tenham conhecimento, tenham consciência. Exatamente, né? Exatamente. Então, tem que ter um processo de conscientização, de dentro para fora. Doutora Cristina, foi um imenso prazer tê-la aqui. Eu espero que a senhora venha outras vezes. Assunto muito interessante. Além disso, a senhora tem uma didática excepcional para
para mostrar, para falar e para que o público compreenda, tá? É bastante interessante nós tratarmos desse assunto aqui. E quando a senhora quiser, as portas estão abertas para a gente falar sobre sustentabilidade, sobre outros assuntos do direito administrativo ou de qualquer área do direito que a senhora queira conversar. Muito obrigado. Obrigada, você abre a porta e eu entro. A porta está aberta. Tá, a porta está aberta. Eu fico feliz. Só manda o tema que a gente conversa. Não, eu fico feliz porque eu acho que todos nós, você, eu, somos partícipes dessa nova mentalidade. Sim, então, claro. Eu acho que, de alguma forma, né, a gente está botando... E a gente viveu essa transformação pela nossa Não, e nós idade. somos responsáveis. Nós ainda somos bem Sim, jovens, né? Eu sou. Também. Mas nós vivemos essa transformação claro. Da década de 60 para cá. Né? Que eu tive na época. Boom, né? Então. Tá, eu lhe agradeço muito e eu fico muito feliz de poder passar alguma coisa, tá certo? Útil para você, para a sociedade, para quem estiver ouvindo. E para a nova geração de advogados e operadores do direito. Isso. Que precisam ter um contato com alguém que já viveu um pouco mais, claro. Tem um pouco mais de experiência do que eles, né? Muito obrigado. Obrigada.